Como é de costume, quando eu ministro, né? Eu gosto de pelo menos 3 textos, irmãos. Professora de português, né? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém. De fato, eu disse pelo telefone, não vou não vai dar certo. Mas, irmãos, eles esperaram até quase 10 horas da noite lá. Falei, não tem jeito, né, Jesus? Eu vou, Senhor. Mas eu dormi um pouquinho à tarde. Tô ótima. Uma semana das crianças, pensa na creche. Semana da criança intensa. Com reforma na escola. Com pregação na sexta, pregação no domingo de manhã, pregação no domingo de noite. E nós estamos como? Esperando que os céus se abram nesse lugar, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. E disse assim, o apóstolo Paulo: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É para transformar o irmão? É para transformar? Mas transformai-vos. E de que jeito Paulo ensina a gente a se transformar? Pela renovação do vosso... Eu vou me transformar sentindo que eu tenho que melhorar. Eu só vou me transformar quando o meu entendimento for renovado. Pela renovação do vosso entendimento. Mas para que eu tenho que passar pelo processo de transformação? Ter o meu entendimento renovado? Com qual finalidade, Paulo? Para que experimenteis, para você viver, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Isso tudo sempre teve aqui, né? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Essa é uma oração que Paulo fazia pelos irmãos da cidade de Colossos. E é uma oração que o Senhor tem me ensinado a fazer para mim mesma. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir. Olha o que Paulo e os seus amigos de ministério pediam para os irmãos de Colossos: que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Paulo não pedia dinheiro, Paulo não pedia riqueza, Paulo pedia que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência. Olha que lindo, na época de Paulo ele já sabia dividir o ser humano em partes e sabia que existe uma inteligência diferente da inteligência padrão humana, uma inteligência que é para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 1 Samuel, estou acabando. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Samuel 25, 3. Nós vamos ver a aplicação do que nós lemos. Alguém que foi transformado pelo entendimento. Alguém que teve inteligência espiritual. Alguém que praticou aquilo pelo qual Paulo orava para os colossenses. Aquilo que fez, alguém que viveu o que Paulo disse lá em Romanos. E era o nome desse homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. Esse nome é muito importante. Grave comigo, o nome dela é? Tem um motivo para isso. O nome dela é Abigail e era mulher de bom e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Coloque sua mão sobre o seu coração. Faz mais uma oração comigo nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo,
Nós estamos na Tua presença e desejamos agora ardentemente a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós não queremos ser iguais ao findar desse culto, Jesus. Nós queremos sair daqui mais sábios, mais entendidos, conhecendo melhor a Tua vontade, o Teu nome, o Teu reino, Senhor. Entendendo melhor quem Tu és, Senhor, e desejando do fundo da nossa alma sermos crentes melhores, pessoas melhores. Nós queremos ser a alegria do nosso Pai, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua palavra com entendimento, com graça. Que o Teu Espírito Santo passe agora no nosso meio, cativando os nossos corações, ouvidos e mentes, Senhor. Para que a palavra ministrada nessa noite seja tão poderosa, que ela ecoe por dias e dias e dias no nosso coração, Senhor. Que ela visite a nossa vida, Senhor, nos dias de angústia, Senhor. E que nós possamos nos lembrar dela, é o desejo do meu coração. Eu te peço crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Vamos lá, vamos reconhecer cada parte dos textos que nós lemos nessa noite. O apóstolo Paulo é um homem extremamente sábio. Antes que ele se convertesse, ele era alguém muito culto para a época. Viveu aos pés de Gamaliel, um sábio da sua época. O apóstolo Paulo falava hebraico, falava grego. E o grego naquela época era uma língua muito difundida. Tanto que o Novo Testamento é escrito em grego. Paulo tem uma grande participação na Bíblia Sagrada. Ele escreveu 13 livros dos 66 que compõem a Bíblia Sagrada. Então ele escreveu muito dos livros que estão aqui inseridos. E dentre as escritas de Paulo, o Espírito Santo nos aponta hoje para Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo tem duas orientações em Romanos: o que não fazer e o que fazer. A primeira orientação de Paulo no texto que nós lemos é: não vos conformeis. O que Paulo está dizendo? Não aceite, porque andar em conformidade é aceitar, é concordar com alguém. Não aceite o mundo, não pegue a forma do mundo. Conformar é entrar na forma de algo. Não se conforme com o mundo, não tenha o formato do mundo. Não aceite as coisas que o mundo oferece. Conformar também significa seguir modelos, padrões. Paulo estava dizendo: não aceite, não se conforme, não ande como o mundo. Essa é a primeira instrução que Deus tem para nós. O mundo diz X, a igreja diz A. O mundo diz não, a igreja diz sim. O mundo diz pode tudo, a igreja diz não, não pode. Há uma regra de fé. O mundo diz vai do jeito que tiver, a igreja diz não, vem como está, mas seja transformado pelo poder da palavra. O mundo diz ande na alegria do seu coração, a palavra diz não, toma o fardo do Senhor que é leve e aprende dele que é manso e humilde. O mundo diz faz o que você quiser, a palavra diz guarda os mandamentos do Senhor. Não tome a forma do mundo, não ande, não aceite, não pegue o jeito do mundo, porque não dá certo. E sabe por que não dá certo? Porque as portas do mundo são largas, mas as portas da eternidade são estreitas demais. Então Paulo está dizendo: não tenha a forma do mundo. Por que, Renata? Porque o mundo tem costumes, hábitos, posturas, atitudes que confrontam a igreja todo dia. O mundo diz que pode tudo, a igreja diz não pode. Há uma referência a ser seguida e o nome dela é Jesus Cristo. Ele é o padrão, Ele é a ética e o caráter que nós queremos almejar. As pessoas do mundo dizem vale tudo para subir onde você quiser. Não vale. Jesus nunca passou por cima de ninguém, não vale. A igreja diz que nós devemos seguir a palavra e a palavra é dura mesmo. Não aceite o mundo, não se conforme com os costumes, nem com os hábitos, nem com as posturas, nem com as atitudes. Mas transforme-se, transforme você. Sabe qual é o grande problema? A gente busca a transformação do outro. A gente olha para o marido e diz: esse homem tinha que mudar. A gente olha para o filho e diz: nossa, essa criança tinha que mudar. A gente olha para o patrão e diz: esse homem tinha que mudar, esse patrão é muito ruim.
A gente olha para todo mundo e acha que todo mundo tem que ser mudado. Mas Paulo não mandou as pessoas serem transformadas. Paulo mandou os romanos que estavam recebendo a sua carta. Deus está querendo que a gente seja transformado. Começa de mim a mudança e ela não é exterior, ela é de dentro para fora. Não é para você transformar seu marido, não é você que faz isso. Quem transforma, quem convence, quem molda é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder transformador. Eu, malemar, posso jogar uma maquiagem, cortar o cabelo, mudar a cor. E eu fiz uma mudança, não uma transformação. O que é então transformação que Paulo estava pregando? Transformação é conversão. O que é conversão? Você estava indo para cá, de repente você sofre uma transformação e vem para esse lado aqui. Conversão, mudança de rota, passar de um estado para outro. Quando você pega a palavra transformação, você pensa na água. A água se transforma, a depender das condições que ela é colocada. Você tem a água líquida. Coloca ela na geladeira, ela vai ficar sólida. Coloca ela para ferver, ela vai ficar gasosa. Transformação é mudança de estado. É passar de um estado para outro. Não estou entendendo, Renata. É passar de uma pessoa carnal, humana e com visões da terra para uma pessoa espiritual, cheia de graça, cheia de Deus. O Evangelho tem um caráter transformador. A gente vem para a igreja com hábitos, com costumes, com linguajares. E aí você vai passando a ter a forma do corpo de Cristo. E como é que o corpo de Cristo é? Na sua boca tem louvores, adoração. Na sua boca não tem murmuração. Como que o corpo de Cristo é? Ele é unido. Lá fora era cada um por si, Deus para todos. Aqui é Deus em todos. Transformação é mudança de estado, passar a possuir uma nova forma, tornar-se diferente do que era. Se você desceu nas águas e continua do mesmo jeito, meu querido, me desculpe, você não foi transformado, mas ainda dá tempo. O Evangelho incomoda, o Evangelho muda a gente, o Evangelho molda a gente. Transformai vocês, não é os outros, seja diferente. Primeiro, a mudança acontece em mim. Depois que ela acontece em mim, inevitavelmente, ela toca, ela incentiva o outro a também ser moldado e mudado. Quando você conhece alguém que está passando pelo processo da transformação do Evangelho, você vai ver que ela muda de roupa, que ela muda de jeito, que ela fica mais mansa, mais calma. O que é isso, Renata? Isso é Deus trabalhando lá dentro. E como você pode relatar isso? Olha para os discípulos. João, quando andava com Jesus, no seu início de carreira, queria mandar fogo lá em Samaria. João, depois de um certo tempo de evangelho, foi totalmente transformado e diz: filhinhos. Se você veio para a igreja e não mudou em nada, cuidado. Você está precisando ser transformado. Então Paulo estava dizendo para os romanos serem transformados, mas eles não podiam fazer isso sozinhos. Eu te disse que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Eles não podiam fazer isso sozinhos, eles precisavam passar por um processo de renovação. Ato de modificar para melhor, de tornar algo novo. O que nós cantamos nessa noite? Renovo. O que eu quero é renovo. Como é que essa renovação vem? Ela não vem, como eu te disse, de dentro, de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Renove o vosso entendimento, o seu entendimento. Renata, como é que eu faço isso, Renata? Quando eu começo a orar a Deus para ter uma mente aberta para o Evangelho. Qual é a oração de Paulo aos Colossenses? O que ele pedia para os Colossenses que nós lemos? Paulo dizia o seguinte, não cessamos de orar, pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda
toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, tem pessoas que Deus deu o dom da inteligência. Eles criam medicamentos, eles criam vacinas, eles criam instrumentos, eles criam aparelhos que vão facilitar a vida do ser humano. Deus dá inteligência humana, as pessoas dão, mas o Senhor quer dar a esta igreja inteligência espiritual. Ela é melhor do que a humana, porque a humana cria coisas, mas não transforma ninguém. Mas a inteligência espiritual transforma aquele que recebeu de Deus este poder. Uma inteligência que é voltada para as coisas do Espírito, para viver uma vida agradando a Deus. Quem não se importa em agradar a Deus não é inteligente, espiritualmente não. Paulo queria que a igreja fosse inteligente, mas inteligente espiritualmente. Então, a primeira mudança, ela vem conhecendo a vontade de Deus. Quem é Deus? A pergunta que deveria mover as nossas vidas é: quem é Deus? E viver para saber isso deveria motivar o nosso coração. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, mas também é justiça e juízo. Então Paulo está dizendo para nós: abra o seu entendimento, tenha um entendimento renovado. Para quê, Renata? Porque uma vez que eu entendo as Escrituras, eu passo a viver plenamente a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O que Deus faz é bom, a minha prova é boa, a minha luta é boa para quê? É boa para eu conhecer o tamanho e o poder do Deus que me guarda. O mundo não entende porque é que aqueles que temem ao Senhor conseguem cantar chorando, mas cantando. É porque eles sabem quem é que tem os guardados, Jeová Jireh. Até a minha luta faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até quando Ele diz não é bom para mim, é perfeito e é agradável. Não, Renata, agradável não é. Não, mas depois você vai entender o porquê do não de Deus. Então, quando a minha mente foi tomada pelo Espírito de Deus, eu tenho sabedoria espiritual. Agora sim, eu estou preparado para viver a vontade de Deus. Agora eu estou preparado para entender a vontade de Deus para a minha vida. Enquanto isso, enquanto a gente não tem a mente transformada, a gente vai querer um ministério que não é nosso. A gente vai desejar uma vida que não é para nós. Mas quando você recebe entendimento de Deus, você passa a entender qual o seu propósito nessa terra. Paulo desejava que eles tivessem uma mente mudada, tocada, transformada, para poder viver a vontade absoluta de Deus. É por isso que Paulo apanha, tem que fingir de morto, é picado por serpente, mas ele ama a vida, porque ele está vivendo a vontade de Deus para ele. E a vontade de Deus é que ele pregasse, que ele ministrasse, que ele ensinasse, que ele trouxesse para a igreja fundamentos. Eu fico me perguntando: Jesus, por que eu gosto tanto de pregar? Dá um trabalho esse negócio. É porque eu estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Quando você entender isso, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um funcionário melhor, você vai ser um filho melhor. Por quê? Porque o entendimento está sobre você e você tem a inteligência espiritual para discernir todas as coisas. É necessário pedir inteligência para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não recebeu o entendimento não consegue compreender o Evangelho, porque é loucura o Evangelho. É uma loucura mesmo, irmãos. Quem é aqui que apanha, que quer dar outra face? Mas isso é Evangelho. Quem é aqui que foi ofendido e não quer tirar satisfação, mas é para ficar quieto e esperar Deus trabalhar? Isso é Evangelho, irmãos. Renata, isso é bom para a carne não, mas para os espirituais é.
Vamos agora aplicar esse texto na vida de alguém que tinha bom entendimento, inteligência espiritual, para ver que é possível viver isso aqui. Eu gosto de pegar o texto e aplicar na vida de alguém da Bíblia, porque aí eu sinto conforto, eu sinto que dá para fazer. É bom ter um parâmetro, um modelo, e nós vamos falar sobre Abigail nessa noite. Quem é Abigail? Como a Bíblia descreve, o que ela fez para provar a sua inteligência espiritual? Abigail é uma mulher que mora na região de Maom. Ela é casada num péssimo casamento. Não por escolha. Você sabe que na época as mulheres não tinham voz ativa. Dificilmente uma mulher escolhia com quem se casaria. Geralmente elas eram prometidas a alguém. Então Abigail está num relacionamento que a gente hoje nos tempos modernos chamaria de tóxico. Mas ela não está nesse relacionamento porque ela quer. As circunstâncias da vida levaram ela para essa situação. Ela não teve o poder de escolha. E ela está casada com um homem péssimo. O nome deste homem é Nabal. E sabe o que significa Nabal? Louco, insensato. O nome dele já dizia muito sobre a sua personalidade. Nabal tem uma descendência muito legal. Ele é da família de Caleb. Caleb foi um grande homem de Deus, mas Nabal não. Não adianta a gente ter boas referências. Se a gente não tiver entendimento, nada vai ser mudado em nós. Você pode ter um excelente pai, mas se você não tiver entendimento e servir a Deus com alegria, não adianta nada. Nabal tinha uma ótima referência em casa, era da linhagem de Caleb. Caleb, homem de Deus, esperou até os 80 anos para chegar na terra. E não chegou chegando só não, chegou lutando por ela. Mas Nabal não aprendeu nada. E embora fosse um homem muito ruim, era muito rico. Como pode, Renata? Ele era ruim, mas era esperto para os negócios. Mas ele era ruim, irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi está peregrinando, fugindo de Saul. Vamos voltar um pouquinho na história de Davi, porque ela vai se entrelaçar à história de Abigail. A Bíblia vai dizer que Davi foi ungido rei de Israel lá na casa dele, na frente dos irmãos. Essa unção trouxe para Davi confiança, graça e experiências novas. Mas a unção de Deus também trouxe para Davi muitos perigos. E agora Saul, o rei de Israel atual, está tentando matar Davi. O que é que Davi faz para manter-se vivo? Foge. E no livro de 1 Samuel vai falar dos lugares que Davi vai percorrer para fugir de Saul. Nesses lugares ele vai se encontrar com alguns homens, 600 homens. Esses homens estão debaixo da autoridade do governo de Davi. Eles se aproximam de Davi, eram homens que a sociedade não dava nada. Mas quando eles se aproximam de um homem de Deus, eles passam a ser transformados por Deus também. E aí Davi agora tem sobre o seu comando 600 homens. Eles estão fugindo. Saul vem atrás, eles fogem. Saul vem atrás, eles fogem. E num desses momentos, Davi vai parar no deserto. E lá no deserto estão os pastores de Nabal, esse homem ruim. Você sabe que o deserto é perigoso, porque tem perigos naturais, animais peçonhentos, mas também tem perigos de ladrões. O que é que Davi vai fazer? Uma boa ação. Davi vai guardar os rebanhos de Nabal, vai proteger aqueles rebanhos lá. Ele guarda os rebanhos, protege os rebanhos, de bom grado, de bom coração. O tempo passa e eles não têm mais comida, são 600 homens. Crente, comendo. Você já pensou? Agora eles estão sem comida. Davi vai mandar 10 jovens lá na casa de Nabal, porque os tosqueadores de Nabal estão ali perto. Então Davi vai mandar os 10 jovens e vai dizer paz ao próspero homem. E vai falar para ele, dá qualquer coisa para nós, que a gente está precisando de recurso. Quando os jovens chegam até Nabal e dizem paz, próspero homem, o Davi nos mandou aqui e nos pediu qualquer coisa que estiver nas tuas mãos, dá para nós qualquer coisa. Sabe o que Nabal vai falar? Quem é Davi, esse fugitivo? Hoje em dia o povo some dos seus senhores. Está chamando Davi de rebeliado. Está chamando Davi de tudo que ele não era. Tem gente te chamando do que você não é. Não se preocupe. Quem te justifica é Deus.
Eu não sou, Renata. Eu vou brigar. A Bíblia diz que nós temos um advogado fiel. Não questione, não brigue, não se justifique. Há um Deus no céu. Rebeliado, eu não vou entregar nada. Acha que eu vou dar os meus bens para Davi? Eu lá sei quem é Davi, filho de Jessé. Imagina, sabia até o pai dele e está dizendo que não sabe. Irmão, gente ruim. Era muquirana esse homem. Nabal deixou o coração de Davi irado. A Bíblia diz que a gente pode até irar, mas não pode pecar. Davi ficou tão bravo porque ele ofereceu o serviço e esperava a gratidão. Imagine você. O que Davi recebe em troca? Ingratidão. Já aconteceu com você? Já, né? Ora, se Cristo andou com Judas e recebeu um beijo do ingrato Judas, quem somos nós, igreja? Davi plantou uma coisa positiva e estava esperando receber um retorno positivo. Semeadura, Renata. Ele vai receber, não é de Nabal, mas vai ser da mão de Deus. Não se preocupe, cuide das sementes, que quem dá a semeadura é Deus. Cuida do que você está plantando, deixa que Deus dá a colheita. Davi fica irado, entristecido e muito bravo. A Bíblia diz que a hora que os jovens chegam com a notícia de que Nabal não vai ajudar em nada, Davi fica tão bravo que a primeira ordem é: pega as espadas, que agora nós vamos guerrear. Tá bravo. Tem gente nessa noite que estava a ponto de pegar a espada. Guarda a espada, irmão. Fala para o teu irmão: guarda a espada. Davi estava irado, mandou eles cingirem as espadas, pegar a espada e disse assim: ó, nós vamos e vamos com tudo. Não vai sobrar menino, não vai sobrar ninguém. Nós vamos chegando, 400 homens invadindo uma propriedade e matando gente. Já pensou nisso? Um coração irado perde a visão de Deus. Um coração que sofreu a ingratidão, às vezes perde a visão de Deus. É por isso que nós vamos pedir inteligência espiritual nessa noite. Porque inteligência espiritual tem a ver com o fruto do Espírito: longanimidade, temperança. Alguém que é inteligente espiritualmente sabe discernir o que é prato do diabo, o que é dissensão, espírito de confusão. E Deus está falando aqui nessa noite. Davi se levanta bravo, vai lá com tudo. Nesse inteirinho, nesse momento aí, um jovem, ei jovem, Deus quer usar os jovens da casa do Senhor para trazer palavras de verdade. Um jovem vai lá e corre até Abigail. Minha senhora, nosso amo é doido, é maluco, ele é filho de Belial, está na Bíblia o que eu estou te dizendo. Ele irou Davi, eles vão vir com tudo. Diz que eles estão se movimentando já para vir contra nós, não vai sobrar ninguém. A senhora sabe como Davi é homem poderoso de guerra. O que é que Abigail faz? Ai, vamos morrer todo mundo. Eu gostava tanto desse vestido, vou preparar para o funeral. Claro que não, porque a Bíblia diz que ela é bonita, mas antes de ser bonita ela tem bom entendimento. Irmãos, a coisa mais preciosa na vida de uma mulher não é o seu exterior, porque isso aqui, irmãos, a gravidade vai dar conta de dar umas caídas aqui. Eu já estou tomando até creatina, que agora eu sou uma mulher de academia agora. Fui um mês e um dia, já faltei 3 essa semana. A
melhor coisa na vida de uma mulher de Deus é ter bom entendimento. Nada supera o bom entendimento. A Bíblia diz que a sábia edifica, mas a tola destrói. Receba de Deus entendimento nessa noite. Saia daqui cheia de bom entendimento da palavra, da verdade, de quem é Deus. Bom entendimento. Antes de dizer que ela é bonita, ele fez questão de ressaltar que ela tinha sabedoria. E por que é que ela tinha sabedoria? Porque somente foi renovada, foi transformada, e ela tinha visão de Deus. Abigail não chora, não se desespera. A Bíblia diz que ela vai agora fazer o que o marido não fez. Ela vai providenciar alimento, comida para a comitiva de Davi. Irmãos, não é que nem hoje, que você liga no mercado, manda fazer 300 pão, vai lá e pega tudo pronto. Ela teve que preparar alimento para 600 homens. Imagina a correria e a pressa de Abigail em fazer, para que desse tempo dela entregar para Davi antes que Davi chegasse. Mulher de Deus, te apressa em orar, em clamar, em buscar. Te apressa pela tua casa, te apressa. O adversário está vindo com tudo, e se você não tiver bom entendimento, ele destrói. Mas hoje você vai se apressar em oração, em preparação. Correu, se preparou, e era comida, 200 pães, 2 odres de vinho. Você sabe o que é 2 odres de vinho? É um animal que era morto, dissecado, limpo e cheio do líquido, para aquele líquido ficar conservado, geladinho. Até na temperatura ela estava pensando. Ela se preparou, correu, chamou os jovens e disse: ó, vocês sabem onde Davi fica? Me leva até lá. Pegou a comida, colocou em jumentos e foi também. Se apressou. A Bíblia diz que quando ela está indo ao encontro, Davi está vindo ao encontro dela. Uma mulher de Deus é tão ligada com Deus que o time dela, o tempo dela é o tempo do céu. Ela estava tão ligada em Deus que ela está indo para lá e Davi está chegando, o encontro. Ela não perdeu, ela não se atrasou, ela não perdeu tempo, ela não perdeu a hora. Ela estava ligadinha no tempo de Deus. Tem gente que faz o que é certo tarde demais. Tem gente que faz o que é errado com pressa demais. Deus vai nos dar inteligência espiritual para entender o tempo de Deus. E ela corre ao encontro de Davi. Davi vem descendo com tudo. E a intenção de Davi é: eu vou matar. Assim se faça aos meus inimigos se eu não acabar com a casa de Nabal. Davi falava isso no meio do caminho. Está irado. De repente vem Abigail. Ela se apressou, desceu do jumento, se prostrou diante de Davi, se inclinou em terra, lançou os seus pés e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa falar a tua serva, aos teus ouvidos ouve a palavra da tua serva. Ela se joga no chão, Davi está chegando, sinal de reverência. Aí ela fala assim: deixa eu falar. Numa sociedade extremamente machista, que mulher não tinha voz nem vez, Abigail sabe se colocar. Irmãs, tudo pode ser dito desde que com sabedoria. O problema é que a gente diz a maioria das coisas assim: fulano, ciclano, de baixinho, com garbo, uma elegância, ajoelhada sim, mas com vestido lindíssimo, tenho certeza. Porque Nabal era ruim, mas era rico, irmãos. Aí ela vai falar com Davi: meu senhor, agora não faça esse homem Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração. O que ela está dizendo para Davi? Ô Davi, meu filho, você é tão ocupado, não gasta tempo com Nabal não. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Nós somos amados demais para gastar tempo com os ingratos. Nós somos amados demais e temos promessas a receber para perder tempo com gente que não quer nada com Deus. Não perca seu tempo com gente que não tem nada de Deus, é filho de Belial. Gaste o seu tempo na presença do Pai, em oração, em fervor pelas promessas. Não perca tempo com os filhos de Belial.
Porque Abigail estava dizendo para ele: não faça impressão no teu coração este filho de Bilial. Ó Davi, não deixa subir para o coração o que ele fez. Mas por que ele não deve deixar subir para o coração? Porque Nabal é louco. Eu, a tua serva, eu não vi o jovem. Se eu tivesse visto Davi, eu já tinha te trazido comida. Eu acho que é 2 vezes até. Eu não vi. Não gaste seu tempo com Nabal, quando você pode gastar e investir o seu tempo com o pai. Sabe por quê? Porque Nabal ocupa o coração da gente com amargura e rancor, mas o pai enche de amor. Aí ela vai se prostrar diante de Davi. Ela vai dizer: vive agora, pois, meu Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue. Olha que mulher abençoada. Ela disse assim: ô Davi, eu vim aqui amando de Deus, porque uma mulher que está ligada no tempo de Deus, ela não vai em lugar nenhum sem a direção e sem a provisão de Deus. Eu vim aqui amando de Deus, para você não derramar sangue inocente. O que é que Abigail faz? Ela guarda a casa e guarda o exército de Davi. Eita, que mulher sábia. É uma mulher com visão, com bom entendimento. É assim que Deus nos quer, igreja. Toma a tua bênção, Davi. Entrega para ela toda a comida que ela trouxe. Você tem que ler comigo. Lê comigo 28, 1 Samuel. Coloca aí, capítulo 25, versículo 28 e 29. Nós vamos ler, porque tem mistério de Deus nessa palavra aqui para nós. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28 e 29. Olha o que Abigail está falando para ele. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão. Ela está dizendo assim, ó: se o meu marido é doido, perdoa por causa de mim. Perdoa a tua serva essa transgressão. Como se ela está se colocando no lugar. Ela está pleiteando a sua causa, a causa da sua família. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Ai, Renato, quanto Senhor? Vamos traduzir? Ela está dizendo assim: ô Davi, perdoa essa transgressão, porque o Senhor tem muita coisa para fazer na tua vida. E ela recebeu uma profecia. Ela não é profeta, não está entre as profetisas, mas aqui ela profetizou. Por quê, Renata? Porque ela tem bom entendimento, irmãos. O que ela disse? O Senhor fará casa firme para Davi. O que é que ela estava determinando para Davi? Davi, não se ocupe com Nabal, peça pequena, louco, maluco. Davi, Deus tem uma casa firme. Deus vai constituir o seu reinado para sempre. Não se ocupe de coisas pequenas. Deus tem coisa grande, igreja. O que ela estava dizendo é: Davi, você vai reinar, e os seus filhos vão reinar, os seus netos, bisnetos, tataranetos vão reinar, até que da sua linhagem venha o Filho de Deus. Ela está lembrando Davi que há uma promessa maior do que rancor e mágoa, há uma promessa maior do que ingratidão, há uma promessa do Filho de Deus. O meu Senhor fará casa firme. Se você vê toda a genealogia dos reis que sentaram no trono de Jerusalém, está lá um descendente de Davi. Renata, e qual vai ser o último? Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Para de ocupar sua mente com coisa pequena. Deus tem promessa grande. Deus tem promessa grande. Para de ocupar o seu entendimento com mágoas, com picuinhas. Deus tem coisa grande. Deus tem coisa grande. Deus tem promessas imensas a se cumprirem. Uma promessa geracional. Filho após filho, casa firme. Nabal olha para Davi e diz: é um perdido, é um fugitivo. Abigail, com bom entendimento, diz: não, esse daí é o escolhido para dar linhagem a Jesus. Não terminamos ainda nesse verso. Casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos os teus dias. Ela olha para Davi diferente do que Nabal viu.
Ela olha para Davi e vê que Davi tem um coração segundo o coração de... Quem é que disse isso? O próprio Deus a Samuel. Você não entendeu? Davi está achando que está passando fome e que precisou pedir para Nabal comida. Mas na verdade não é isso. Na verdade Deus permitiu toda essa situação adversa para mandar uma mulher lembrar Davi quem ele era. Deus permitiu tudo isso de ruim só para que Abigail reforçasse no meio do deserto as promessas que Deus tinha para ele, inclusive que a guerra dele não era dele, era de Deus. Quando Abigail diz as tuas guerras não são tuas, são do Senhor, ela está lembrando Davi lá atrás. Lembra do gigante? Quem é esse incircunciso filisteu? Ele vem a mim com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Ela está lembrando Davi que a guerra dele não é dele, é de Deus. Essa guerra não é tua, é de Deus. Guarda o teu coração do Nabal. Ouve as profecias de Abigail. Meu Senhor guerreia as guerras de Deus. Não se achou mal em ti, por quê? Porque o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Ela está lembrando Davi do que já passou e do que Deus ainda não fez. Uma mulher de Deus é assim. Porque as mulheres do mundo, elas guardam as palavras que servem para ferir, para machucar. Mas uma mulher de Deus guarda as palavras ministradas no altar para lembrar o marido todo dia. Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Não acabou, Abigail ainda vai ser mais usada por Deus, porque ela tem bom. Levantando-se algum homem para te perseguir. Agora nós estamos no 29. Para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. O que ela está dizendo, Davi? Você não vai morrer. Deus vai te guardar em vida. Que mulher de visão, irmãos. Davi, você não vai estar com os que descem a sepultura. Você vai estar com os feixes atados em vida. Ela é tão usada por Deus que ela vai viver na pele essa história com Davi. Vamos dar um salto na história? Quanto está junto comigo diz amém. Não estou nem aí pro relógio hoje que eu vim, eu estava cansado, já descansei, vocês que fica aí. O culto começa cedo mesmo. Vamos dar um salto na história, que depois eu volto aqui para acabar isso aqui, tá? Segura aí, vamos dar um spoiler. Você está assistindo série, vai lá pro futuro. Davi vai ficar com Abigail, vai casar com ela, vai ter filho com ela. E em um determinado momento eles estão numa terra chamada Ziclag, terra de Filisteu. Davi está fugindo, ele tem que ir para onde tem guarita, onde dá para ir. Não dá para escolher naquele momento. Davi e os seus homens saem da terra de Ziclag, deixam as mulheres e as crianças lá e vão para uma guerra. Imprudentes, não deixou ninguém para guardar as mulheres. Quando eles voltam, os amalequitas, se não me engano, levaram elas embora. E eles eram maldosos, matavam, cortavam a mão, era bem sanguinária a coisa. Quando Davi chega na terra de Ziclag, cadê? Não tem mulher, não tem filho, não tem criança, não tem ninguém, está deserto. Destruído, ateado fogo, tá horrível. Davi senta e chora. Mas você lembra que Abigail profetizou para ele que a vida dele seria atada na vida dos que vivem. Davi ora a Deus e diz: Senhor, eu vou atrás desse povo ou não vou? Deus manda uma resposta: pode ir que a vitória está garantida. Davi se levanta meio sem rumo. Faz tempo que o exército levou o povo embora. Ele vai para onde? Para que lado? Aquele povo era um povo nômade, andava para lá e para cá. Eles deixaram um egípcio doente. O doente é encontrado por Davi. O doente fala: eu sei onde eles estão. Quando Davi chega lá, Davi vence os amalequitas, os inimigos, e traz Abigail, os filhos e todas as mulheres dos 600 homens. Essa mulher teve uma visão do futuro. Uma mulher de Deus profetiza sobre a casa e Deus ouve, igreja. Ela disse: você não vai morrer, Davi. O seu feixe será atado aos que vivem. Vamos voltar para cá. Ela está profetizando para ele. Ela está falando com ele. E a vida do meu Senhor será atada ao feixe dos que vivem. E o teu Deus, porém,
A vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côvado de uma funda. Sabe o que é uma funda? Xilingue. O que Davi usou para matar Golias? O que ela estava dizendo para ele, Davi? Quem vem contra você vai ser lançado longe, igualzinho a pedra que se lançou na cabeça do Golias. O que ela estava dizendo, arrojará, é lançar para longe com muita força. Foi exatamente isso que Davi viveu com o primeiro grande inimigo. Ela estava lembrando Davi que os inimigos de Davi eram inimigos de Deus e não dele. Ei, deixa Deus cuidar do teu adversário. Não faça nada. Ela está dizendo, Davi, os seus inimigos são como pedra numa funda, jogados bem longe. Isso lembra Davi de Golias. Ei, eu não tinha competência para vencer aquilo. Mas não fui eu, foi Deus. Há de ser que usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito a ti, ver estabelecido chefe sobre Israel. Aquela mulher acredita piamente que Davi vai ser rei. Ela estava errada, igreja? Ela projetou em Davi aquilo que Deus havia projetado nele. Sabe qual é o grande problema? É que a gente, ao invés de projetar o que Deus projetou para os nossos filhos, a gente fica terrível, arteiro, oh menino, oh Jesus. Nós precisamos ter bom entendimento para lançar sobre eles palavras como Abigail lançou: você vai ser chefe de Israel. Que mulher de bom entendimento. Ela lembrou Davi das promessas. Ela lembrou Davi do Deus que fez no passado, que não o abandonou. Que palavra linda dessa mulher para Davi. A Bíblia vai dizer que Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho. Bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue na minha mão e me salvasse. O que ele está dizendo? Eu glorifico a Deus pela tua vida, mulher. É assim que o teu marido vai dizer, é assim que o teu filho vai dizer: tu és bendita, porque você tem bom entendimento. Eu fiquei pensando se eu motivo meu marido a bendizer a Deus, ou se eu faço ele murmurar. E aí, Rogério? Fez um sinal de joinha. Aí dele tá gravando, né, irmãos? Será que os nossos esposos têm motivos para bendizer a Deus quando olham para nós? Quando eu cozinho, o Rogério não tem motivos não, irmãos. Ele diz: bendito o Senhor que preparou o emprego para a gente comprar marmita. Mas será que os nossos esposos, filhos, têm motivos para glorificar a Deus pela nossa vida? Leva essa pergunta para casa. Quando você der uns gritos com o menino, você pensa nisso. Porque eu estou pensando todo dia, irmãos. Pensa que essa palavra não corta aqui? Quando Davi encontra Abigail, ele bendiz a Deus. A vida de Abigail faz alguém glorificar a Deus. Será que a sua vida faz alguém glorificar a Deus? Ele toma o presente e vai em paz. Mas ela disse para ele uma coisa: quando o Senhor te fizer chefe de Israel, não esquece de... Nada boba, né, irmãos? O homem vai ser rei, importante. Não esquece não, Davi. Queridos, Davi não entra na peleja. Davi não briga com ninguém. Davi não mata ninguém. Davi vai embora, cheio de comida, e comida boa. Porque ele fez questão, o autor de 1 Samuel fez questão de dizer o que ela levou para eles comerem. Coisas maravilhosas. Davi vai embora em paz. Não derramou sangue, não brigou com ninguém, ouviu a palavra de uma mulher de Deus e saiu em paz. O que acontece com Abigail? Ela chega em casa e Nabal está, bêbado, coração extremamente alegre de vinho. Abigail não conta nada para ele não ia entender, estava bêbado. No dia seguinte ela conta para ele, ela fala: querido, aconteceu o seguinte, quase que nós morremos por causa da tua mão, viu? Mas Deus teve misericórdia da gente. A Bíblia diz que o coração de Nabal se endureceu como pedra. Irmãos, Deus mexeu naquele coraçãozinho, tocou numa veinha, só fez isso aqui, Problemas cardíacos.
A Bíblia vai dizer que quase 10 dias depois, Nabal morre. Davi matou Nabal, igreja? O Senhor feriu a Nabal. Você não precisa fazer nada, entrega para Deus, entrega para Ele. O Senhor feriu a Nabal, Nabal morreu. Davi escuta a notícia que as coisas lá não tinham WhatsApp, mas tinha um povo leve e trás, irmão. Sempre tem uns leve e trás, irmãos. Mais rápido que o zap. Nem tocava. Chega a notícia, o Davi morreu, o marido da Abigail. Ele fala, é agora, hein, gente? Eu preciso dessa mulher do meu lado. Essa mulher é sábia, tem palavra de Deus. Davi manda mensageiro e fala assim, ó, o rei Davi, o Davi, que vai ser chefe de Israel, mandou eu vir te buscar, você topa? E a Abigail é besta, juntou 5 moças, se arrumou, montou no cavalo e vamos que vamos. Ei, deixa eu te contar, mais tem Deus para dar do que qualquer coisa que possa acontecer com você. Para de gastar seu tempo com Nabal. Nabal não vale a pena, mas a promessa de Deus vale. Se você não investir em picuinha, não gastar seu coração nisso, o Senhor vai preparar coisas melhores e maiores para você. Abigail vai embora, casou com Davi, teve filho de Davi, vai viver aventuras N com Davi, mulher sábia, mulher prudente. Acaba aqui a história, eu vou te dizer o significado do nome Abigail. Abi, pai, Gail, alegria. Abigail significa aquela que alegra o coração do pai. Eu vim pregar para mulheres que terão seus nomes e codinomes Abigail. Aquelas que alegram o coração do pai. Por que elas alegram o coração do pai, irmã Renata? Porque elas têm bom e são bonitas, que a gente também não deixa essa parte, né? Posso orar, pastor? Se coloque de pé nessa noite. Posso chamar o conjunto? Ai, eu quero chamar o conjunto. Abi, pai. Gail, alegria, alegria do meu pai. Ou a alegria do pai está nela, ou ela é a alegria do pai. Pode vir em conjunto. Sabe o que nós vamos pedir hoje? Inteligência. Vocês estavam no culto, irmãos? Inteligência. Ah, muito bem. E nós vamos pedir para o Senhor guardar o nosso coração dos Nabal. Sabe os probleminhos, os rancorzinhos, as magoazinhas, as ingratidãozinhas. É tudo muito pequeno diante do que Deus vai fazer, igreja. É pequeno, tem promessa de Deus que não se cumpriu ainda. Nós não podemos gastar tempo com essas coisas. Nós precisamos alegrar o coração do Pai. Feche os seus olhos, eu quero orar por isso e depois nós vamos louvar a Deus. Senhor maravilhoso e bendito, santa, fiel, verdadeira e poderosa é a Tua palavra. Mulheres entraram aqui, Senhor, com dilemas pessoais, com questões, Senhor, dentro das suas mentes, meu Deus. Mas o Senhor é santo, é puro e verdadeiro. E a Tua palavra trouxe luz a esses sentimentos e nos ensinou algo nessa noite. Nós não podemos perder tempo com loucos e insensatos, Senhor. Nós precisamos investir o nosso tempo e nos apressar em trazer livramento para nossa casa, Senhor. Senhor, nós só teremos esse entendimento quando o nosso entendimento for renovado pelo Teu Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, e toca na mente das minhas irmãs. Toca no coração das minhas irmãs. Dá a elas entendimento de cada circunstância e situação que estão vivendo, Senhor. Dá a elas uma palavra profética sobre seus filhos, sobre seus maridos. Tira todo mal, Senhor, que Satanás tentou lançar com sentimentos pequenos, mas que derrubam pessoas e que trazem morte espiritual, Senhor. Eu repreendo, meu Deus querido, toda pequena palavra, Senhor, que foi lançada e que criou um grande conflito na mente, na alma,
alma, no coração daqueles que escutaram essa mensagem. Senhor, eu repreendo, meu Deus querido, tudo que Satanás trabalhou com relação à ingratidão de outras pessoas, tentando lançar sobre o nosso coração uma ira, meu Deus, uma revolta, Senhor. Nós não somos daqueles que se revoltam, nós somos daqueles que são transformados e não se conformam, não entram no modelo do mundo, Senhor. Se no mundo as pessoas batem boca, brigam, Senhor, e querem se justificar, na igreja não é assim, Senhor. Nós temos um advogado justo, fiel e verdadeiro. Em nome de Jesus.